Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração para vocês. Esse bolo é de 15 centímetros, estamos na quarentena, praticamente só estou fazendo bolo de 15 centímetros. E aí, gente, eu vou mostrar bem detalhado, bem devagarzinho. Todo mundo ficou me perguntando, bolo moldado, Lorena, como assim? Como que você corta? Deixei aí na velocidade, gente, mais normal possível, dei poucas aceleradas só para vocês entenderem, tá? Eu faço o corte, gente, meio que arredondando essa borda dele. A gente não gosta da borda bem quadradinha? Então, nesse caso, a gente não quer borda quadradinha, a gente quer mais arredondado. Então, faço um corte nele arredondando. Esse bolo é todo de chocolate, massa de chocolate, recheio de chocolate, quase eu de chocolate aí dentro. Mentira, gente, brincadeira. Então, gente, depois que eu corto tudo aí de chocolate, eu vou tirar o excesso, né? Porque quando a gente picota o bolo, acaba fazendo bastante farelo. Gente, eu prefiro cortar, sabe aquelas facas de serrinha? Eu prefiro cortar com faca de serrinha, tá? Por quê? A faca de serrinha eu acho mais prático de cortar do que aquela faca reta minha, tá? Que eu cortei esse bolo. Mas dá certo do mesmo jeito. Mas se você tiver uma faca de serrinha, vá nela, tá? Depois que você corta, você vem alisando o recheio, vem alisando todos aqueles farelinhos que acaba saindo, vem passando uma espátula mesmo, tirando todos esses farelinhos e você vai limpando. Uma coisa que eu sempre faço depois que eu corto qualquer tipo de bolo meu, é eu ir com a mão bem aberta, bem espalmada mesmo, e dar umas apertadinhas no bolo, tá, gente? Eu sempre faço isso, porque a gente acaba tirando estrutura do nosso bolo, né? Depois que você der essa apertadinha e tudo mais, você vai lá e vai passar um chantilly. Nessa hora, às vezes, eu vejo alguma partezinha que não tá legal, não tá cortada do jeito que eu quero, e eu vou e corto de novo, tá? Mas depois que eu passo essa pré-camada, porque, gente, quando tá tudo branco, tudo mesmo no mesmo tom, é mais fácil da gente ver se a borda realmente tá arredondada, se tem algum canto que tá mais torto, enfim, é mais fácil. Agora, com o chantilly azul, esse bico meu é um bico serra grande, tá, gente? Mas pode ser o saco de confeitar sem bico, um bico com A, enfim, tudo isso dá certo também, tá? Eu vou passar aí por todo o nosso bolo um chantilly azul, no caso esse, por causa, né, que é do Pequeno Príncipe, então a gente vai fazer um planetinha aí, né? Então, vou colocar aí meu chantilly azul. Não tem problema ele tá mesclado de branco. Por quê, gente? Porque a gente vai mesclar esse bolo todo, não tem problema. Tá vendo aí? No meio do bolo, eu fiz uma camada extra de chantilly, tá vendo? Depois que eu passei uma camada inteira em todo o bolo, eu fui no meio dele, como se fosse o bolo não tem 10 centímetros. Nos 5 centímetros, eu fiz uma camada extra. É essa camada extra que a gente vai conseguir fazer aquele efeito abaulado, tá? Agora, com uma folha de acetato, eu cortei um retângulo e arredondei as pontas dessa folhinha de acetato. E a gente vai moldar essa folha de acetato na nossa mão, tá, gente? Enquanto a gente tá ali agora, eu tô fazendo o pré-alisamento, tá? Tá vendo aí aonde que tem alguns buracos, que ficou faltando chantilly? Então, eu simplesmente vou pegar mais chantilly e vou ir colocando aí nesses buraquinhos, porque a gente não pode cavucar demais. Se ficar cavucando principalmente essa lateral, acaba que a gente vai tirar muito chantilly e não vamos conseguir o efeito arredondado, o efeito meia bola, tá, gente? Então, passou a espátula não, né? A nossa folha de acetato, passou a nossa folha de acetato, abriu muitos buracos, tá faltando muito chantilly? Pega o chantilly e vai adicionando nesses buraquinhos, bem grosseiramente. E agora você molda o acetato de novo na mão. Vocês podem ver, gente, que o acetato, ele tá na minha mão como se fosse meia lua. Ele forma uma meia lua, o desenho dele. Eu faço isso com a mão mesmo, 4 dedos atrás, o dedão no meio e eu aperto o acetato conforme ele ficar arredondado, tá? Ele ficar essa meia lua. E é isso que a gente vai fazer. Ah, e abriu, tem mais buraco ali. Adiciona um pouquinho mais de chantilly e coloca ele bem grosseiramente mesmo, tá, gente? Por quê? Se você colocar ele muito fininho, abrindo muito buraco, acaba que a gente tem que cavucar muito na parte de baixo e na parte de cima, e o bolo não vai ficar bacana, entendeu? Então, cavucar, gente, é
ir passando demais a espátula e acaba perdendo essa forma mais arredondada. Nesse caso, eu não precisava de um bolo impecavelmente liso, mas eu deixei ele o mais lisinho possível pra gente sempre o quê? Treinar. Lembre-se disso. Sempre é bom você treinar. E aí depois, gente, fiz ele perder um pouco a forma, não tão arredondado. Por quê? É um planeta. O planeta não é uma esfera redondinha, uma coisa impecável. Ele é um pouquinho meio puxado para um lado. Principalmente esse do Pequeno Príncipe, ele tem uma leve pontinha, entendeu? Então, depois que eu deixei ele mais liso, porque eu tava treinando, sim, eu sempre treino. Depois que eu fiz essa leve pontinha, eu raspei ele um pouquinho e tal. Agora, eu vou dar o efeito nele, né? Que é esse efeito, porque o planeta não é lisinho. Ele tem uma textura, né? Diferente. E aí, eu peguei essa espátula, pode ser uma colher, uma régua, uma faca, enfim, o que você tiver aí, você pode conseguir para fazer essa textura. É simplesmente ir encostando, tá, gente, no seu bolo. Sim, essa textura é linda e ela é bem simples de fazer. Você vai dando batidinhas, tá, por todo o seu bolo para dar essa texturinha. Gente, enquanto eu tô dando essas batidinhas, eu quero chamar vocês para ir lá no meu Instagram, porque eu tô bem ativa lá no Instagram e eu queria que todo mundo ia lá compartilhar comigo o meu dia a dia, eu compartilho o meu dia a dia. Dicas de confeitaria, às vezes eu passo só lá, porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu vou lá e mostro pra vocês. E ontem eu compartilhei uma pipoca gourmet lá, então, por favor, meu bem, é uma pipoca super simples, fácil de fazer e maravilhosa. Então, vamos lá, gente. Agora, com essa estequinha redonda, eu fui aquecendo ela. Vocês viram que ela é de metal, né? Eu fui aquecendo ela no fogo e fui fazendo bolinhas por todo o nosso bolo. Porque a imagem que eu tinha como inspiração, gente, ela tinha essas cavidades, tá? Então, eu fui fazendo isso. Eu apoiava ela no meu bolo e girava, tá? Limpava, esquentava, apoiava e girava, tá? E umas mais fundas, umas mais rasas, e fui fazendo isso em vários lugares no meu bolo, tá? Então, foi assim, não teve uma ordem, eu fiz 3 de cá, 4 de lá, não. Umas eu fiz mais pertinhas, outras mais separadinhas, enfim. Só fui mesmo colocando essas bolinhas, porque a foto inspiração tinha essas bolinhas, tá, gente? E eu fui aquecendo. E se eu não tiver para aquecer, a gente vai com uma colherzinha de chá. Vai com uma colherzinha de chá e você esquenta ela e passa ela, sabe? A pontinha dela. Vai dar certo também. Agora, com o aerógrafo, mas eu acredito que dê certo sim para você fazer na bombinha, tá? Eu coloquei corante líquido, não fiz diluição, corante líquido puro. Eu peguei o corante líquido e passei em todas as bolinhas e alguns lugares, tá, gente? Corante líquido azul anis. Eu joguei em alguns lugares e dei uma espirradinha bem aleatoriamente, tá? Com ele por todo o meu bolo. Depois que eu fiz isso, eu peguei o corante preto, isso mesmo, gente, e apertei em alguns lugares. Por quê? Esse planeta que eu peguei como modelo, ele era um azul acinzentado. Tinha umas partezinhas pretas, mas ele tinha uma nuance de azul e tinha uma nuance de prata, sabe, cinza. Então, eu tentei me aproximar ao máximo dessa cor que eu vi lá na minha inspiração, tá bom? Então, depois que eu passei o preto, é corante líquido também, tá, gente? Corante líquido preto. Aí, eu passei o corante líquido preto, vim novamente com o corante líquido azul e dei mais uma borrifadinha com esse azul em algumas partes, porque tinha que ter aquelas diferenciações de cores, tá? Depois eu peguei o preto, aquele pozinho preto da Fab. Gente, esse pozinho preto, ele cria vida, tá? Porque ele é um pó preto, mas ele é preto, no nível muito preto, entendeu? E eu dei algumas borrifadas com esse pozinho preto. Gente, a minha bombinha só tá pela hora da misericórdia. Tem dia que ela funciona, tem dia que ela não funciona. Eu tenho 4 bombinhas. Tem dia que nenhuma delas funciona. Eu não sei o que eu arrumo com essas bombinhas, gente. Então, tá vendo que em alguns lugares eu coloquei esse pó?
gente, dá um efeito super diferente, tá? Então, eu recomendo que ponha o pó por causa disso. Dê um efeito, dê um brilho diferente, dê um preto diferente no nosso planeta, tá? Depois disso, eu borrifei o pó perolado, tá, gente? Para dar esse ar perolado. Então, eu borrifei por todo o nosso bolo, bem espaçadinho. Vocês podem ver que eu tô mexendo a nossa bombinha para direita e para esquerda, para não ficar muito num lugar só, tá? Então, eu borrifei por todo o nosso bolo esse pó perolado. E brilho, glitter, eu borrifei pouco, em poucos lugares, tá, gente? Vim com o pó preto de novo. Esse bolo, gente, o que eu percebi é que a gente estava construindo camadas com ele. Às vezes a gente colocava um pouquinho de preto, aí a gente colocava um pouquinho de azul para dar aquelas nuances em todo o bolo. Conforme você for fazendo o seu bolo, você vai ver aonde que precisa de preto, onde que precisa um pouquinho mais de azul, tá? Ele não tá a cor real aí, gente. O bolo não ficou nessa cor. Lá no meu Instagram eu vou colocar a foto da cor real que ele tava. Porque acaba que a gente filma, gente, não fica da cor certa, tá? Agora eu coloquei um pouco de brilho. Como eu disse pra vocês, só em alguns lugares. Podem ver que eu não borrifei no bolo inteiro. Foi bem específico em alguns lugares. Eu não mexia a bombinha, eu borrifava e caía naquele lugar só. Esse era o objetivo. E depois, gente, aí depois que eu acabei de fazer a pintura e tudo mais, foi a coisa mais difícil na face da terra, foi limpar essa bandeja. Eu não sei por que foi tão difícil assim. Eu vi que se eu coloco desmoldante no papel, nesse paninho que eu uso para limpar, sai bem mais fácil no meu... essa tinta dessa bandeja, tá, gente? Então, vai passando o papel, um pouquinho de desmoldante ou óleo, tá? Que vai te ajudar. Gente, olha como ficou. Eu coloquei um pouquinho de terra na nossa florzinha. O nosso menininho, que eu esqueci, a raposinha eu coloquei de lado. Olha como eu prendi o palitinho, tá? Eu queimei o palitinho, coloquei o palitinho meio de lado pra raposinha ficar de lado no nosso bolo. E eu quero pedir pra vocês ir lá no meu Instagram pra ver a foto original, a cor original que tava esse bolo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!